Pega a sua Bíblia, vamos abrir no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, do versículo 5 a seguir. O livro sagrado diz: E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios e com tamboris, e com pandeiros e com símbalos. E chegaram à ira de Macom, e estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu, e ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. E chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tens, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, e sacrificava ele bois e carneiros. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de uma éfode de linho. Amém? Esse texto que nós lemos é um texto que já vimos outras vezes, onde a Bíblia relata 2 acontecimentos importantíssimos. O primeiro deles era que Davi se dispõe a trazer a arca da aliança de volta para o lugar da adoração, que era Jerusalém. A arca que representava a presença de Deus. Então eles foram, colocaram a arca sobre um carro de bois para transportá-la. E num dado momento, diz a Bíblia Sagrada, que o boi tropeça e Uzá, um dos que ajudavam, toca na arca e Deus abre brecha nele. E ele morre por causa da ira de Deus e por causa da sua imprudência. Esse é o primeiro fato. Isso entristece Davi de tal maneira que ele diz: como virá a minha arca do Senhor? E aí então, ali próximo, havia a casa de Obed-edom. Ele vai e coloca a arca na casa de Obed-edom, que é símbolo da presença de Deus. E ela fica ali por 3 meses. E Obed-edom prova de milagres extraordinários na sua casa por causa da arca do Senhor, a presença de Deus. A Bíblia chega a citar que por amor à arca do Senhor, Deus abençoou a casa de Obed-edom de uma maneira tremenda.
E Davi, então, quando soube da notícia, agora ele vai da maneira correta trazer a arca. A arca que era para ser transportada por pessoas e não por carros, por animais. Por quê? Porque Deus não habita em coisas, Deus habita em pessoas. Somos nós que devemos carregar, conduzir a presença de Deus na nossa vida. E aí então, dentro desse texto, Davi, ele pega e conduz da forma correta, como pelos sacerdotes. E cada 6 passos que os homens de Deus que carregavam a arca davam, eles sacrificavam um animal a Deus como referência. Dentro desse texto, eu quero estudar algumas coisas importantes com você. A morte de Uzá, que foi fulminado porque tocou na arca, fez Davi ficar triste e abandonar a arca onde? Na casa de Obed-edom. Eu quero fazer aqui uma observação. A arca representa o quê? A presença de Deus. Correto? E Davi então fica triste porque Uzá morre quando eles transportam de forma negligente a arca. Davi fica triste com a morte de Uzá. E Davi, movido por aquela tristeza, ele olhou, estava ali a casa de Obed-edom e deixou a arca lá. Aqui eu aprendo que nós não podemos deixar que nada nos faça abandonar a arca do Senhor, que é a presença de Deus. Um fato entristeceu muito a Davi. E na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós também iremos nos entristecer. Entristecer muitas vezes com a incompreensão das pessoas. Muitas vezes por palavras maldosas, por julgamentos precipitados. Nós vamos enfrentar situações que irão nos entristecer. Isso é fato. Como aquilo entristeceu Davi. Mas Davi comete um erro. Ao invés de ele pegar e fazer a coisa certa, ele disse, não, eu vou deixar na casa de Obed-edom. Ou seja, ele deixou a arca que era símbolo da presença de Deus. Ele deixou a presença de Deus. Quantas pessoas, talvez, por uma decepção, talvez por uma tristeza, talvez por alguma coisa que aconteceu, também abandonou a presença de Deus. Você se entristeceu, você se chateou, você se aborreceu, como Davi também se aborreceu. E ele deixou a arca lá. Tem gente assim também. Tem gente chateada, tem gente aborrecida, tem gente cujo coração está dominado, cheio de tristeza. E essa tristeza, esse aborrecimento está afastando você da presença de Deus. Você, sem perceber, está deixando a presença do Senhor de lado. Davi ficou tão triste, Davi ficou tão chateado, que ele deixa lá na casa de Obed-edom e volta para o seu reino, e volta para cuidar da sua vida. E qual foi o tempo? 3 meses. Às vezes você está na igreja, e às vezes você está deixando a presença de Deus. Mesmo dentro da igreja, você vive triste, você vive chateado, você vive aborrecido, você não libera o perdão, você está guardando algo dentro do seu coração que está destruindo você, que está fazendo você fazer como Davi fez, abandonou a arca,
está fazendo você abandonar a presença de Deus. Está fazendo você abandonar a Deus Todo-Poderoso, que é o motivo da nossa existência. Porque, na verdade, nós só existimos porque existe um autor da criação, que é Deus. Ele nos criou. E Ele nos criou não para que nós vivêssemos separados dEle. Ele nos criou para que nós vivêssemos juntos dEle. Para que nós fôssemos verdadeiramente pessoas que estivessem o tempo todo junto com Ele, não longe dEle. E Deus está falando com você nessa manhã. Talvez você deixou a sua arca quando você se entristeceu com alguma coisa. Quando eu disse deixou a arca, pode colocar a palavra presença de Deus. Talvez você tenha deixado a presença de Deus quando você deixou alguma coisa te aborrecer, te entristecer, te magoar, te ferir. Mas hoje é tempo de você voltar para Deus. Mas hoje é tempo de você fazer depois como Davi fez. Porque da primeira vez, ele comete alguns erros. E ele ter abandonado a arca foi devido a esses erros que ele havia praticado, cometido. Que erro foram esses? Eu vou mostrar alguns que ele cometeu. E que muitos de nós também cometemos. Qual o primeiro erro? Primeiro erro de Davi. Ele seguiu o exemplo dos filisteus, carregando a arca num carro. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Nós estamos no segundo. Agora vamos para primeiro. 1 Samuel 6, versículo 11. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Os filisteus estavam cheios de hemorroidas. Eles fizeram a imagem de ouro e colocaram junto à arca. E como é que eles estavam transportando a arca? Estava no carro, correto? Sim ou não? E o carro estava cheio do quê? Tinha lá o cofre, estava cheio do quê? Ratos. Os ratos eram deuses para eles. Olha a negligência. Os filisteus transportavam a arca desse jeito. Aí o Davi, como é que ele vai transportar a arca? Primeira vez ele transporta como? Um carro. Ele vai copiar os filisteus. Os filisteus aqui representam o quê? O mundo. Foi o primeiro erro que ele cometeu. Tem gente querendo imitar o mundo. Querendo fazer, a intenção é até boa, mas imitando o mundo. Imitando os filisteus. O Davi, quando vai buscar a arca pela primeira vez, ele coloca num carro de boi para transportar. Quem é que fez isso? Os filisteus. Eles fizeram isso. Então, o primeiro erro de Davi aqui é que ele seguiu o exemplo dos filisteus. Seguiu o exemplo do mundo carregando a arca num carro. Irmão, se você ficar seguindo o exemplo do mundo, você nunca vai ter a presença de Deus na tua vida. Os métodos do mundo não servem para nós. Nós temos que usar os métodos divinos, sagrados. Olha que interessante. Isso é muito profundo. Muito, mas muito profundo mesmo. A intenção era boa, não era ruim. Mas o método era errado. A intenção boa. Às vezes nós temos intenções boas dentro de nós, mas a maneira com que fazemos é que é errada, que Deus condena. E isso faz com que o nosso coração depois se frustre,
Ficamos tristes e aborrecidos, porque não fizemos do jeito de Deus, fizemos do jeito do mundo. Você quer que o seu casamento seja uma bênção, mas você, ao invés de fazer do jeito de Deus, você faz do jeito do mundo. Não, porque aqui em casa quem manda sou eu, porque eu sou o cabeça da casa, porque isso e por aquilo. Isso aí, irmão, já é machismo. Porque, na verdade, liderança não se impõe, liderança se conquista com respeito. Você não precisa dizer que você é o chefe de casa. Só o jeito de você se conduzir dentro de casa, se comportar dentro de casa, já dá para entender. Até o cachorro sabe disso. Sabia que até o cachorro sabe quem que é o cabeça da casa? Tem uma cachorra lá em casa, que quando eu falo, desce, para, vai embora daqui, a bichinha... E tem hora que ela chega a se esconder debaixo das pernas da minha esposa, debaixo das pernas da minha filha. Ela já sabe. Até os animais reconhecem a autoridade, mas você não precisa se impor. Isso é uma coisa natural dada por Deus. Mas às vezes, você quer se fazer respeitado, mas você não se comporta como alguém que respeita. Porque a gente tem que fazer com as pessoas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. É ou não é verdade? Sim ou não? E aí nós queremos imitar o mundo. Imitar os padrões mundanos para uma coisa espiritual. Vai conflitar. Tenta misturar a água com óleo. Vai dar certo? Eles se misturam? Não se misturam, gente. Irmão, não dá para misturar uma conduta pecaminosa, mundana, para buscar algo espiritual. Não dá. Não dá para ter a presença de Deus se o meu comportamento está espelhado, está baseado no comportamento lá fora. Você tem convicção que nós somos o povo de Deus? Sim ou não? Tem convicção? E o que é que identifica que nós somos povo de Deus? Porque aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Para de ser religioso. É muito mais do que isso. Sabe o que identifica isso? A nossa conduta, o nosso comportamento, a maneira em que vivemos. Porque senão, não terá diferença nenhuma. Então nós precisamos parar de cometer os erros que Davi cometeu. Quis trazer a arca, a presença de Deus, foi imitar o mundano. Tem gente fazendo penitência, pagando promessa. Porque o padre Cícero vai me ajudar. O padre Cícero não ajuda nem ele, irmão. Para com esse negócio. Porque eu sou devoto do padre Cícero. Você tem que ser devoto de Jesus. Irmão, quem faz milagre é Jesus. Não, agora se eu mexer com meu padrinho, padre Cícero, eu não venho mais nessa igreja. Faça igual Davi fez, deixa a arca lá que você vai ver o que vai acontecer com você depois. Abandona a presença de Deus. Tem gente querendo agradar a Deus acendendo vela. Eu vou acender uma vela para o meu pai que morreu, para iluminar ele. Você tinha que ter orado por ele quando ele estava vivo. Depois que morreu, não tem mais nada o que fazer. A gente comete erros, a gente começa a trazer, começa a fazer o que o mundo faz. Davi fez o que os filisteus fizeram, gente. Isso é uma coisa tão, se nós não vigiarmos, a gente começa a fazer sem perceber. A gente vai imitando o mundo. Porque eu vou acender uma vela aqui, que agora você vai ver como é que vai mudar a minha história. Passei a vida toda acendendo vela
indo no centro de macumba. Sabe o que me resultou? Eu voltei para casa com uma paralisia facial, que a minha boca veio até a orelha assim, ó. Sabe como que Jesus me curou? Como é que eu fui curado? Buscando a Deus, fazendo a coisa certa. Tem gente que quer melhorar de vida. É errado melhorar de vida? Errado é o método que você usa para melhorar de vida. Davi queria buscar a arca, queria buscar a presença de Deus. É errado buscar a presença de Deus? Não, é algo lindo e louvável. Mas o jeito que ele fez é que estava errado. Que jeito você está fazendo, hein? Como é que você está fazendo? Como você está se portando? Aí você diz, eu não entendo porque Deus não me abençoa. Lê a Bíblia que você entende. Você só não entende porque você não lê a Bíblia. Porque você passa por cima de detalhes que são importantes, que são profundos, que fazem toda a diferença. Então Davi seguiu o exemplo de quem aqui? Dos filisteus. Representa o que? O mundo. Filisteus era uma raça de povo que era inimigo de Deus e do povo de Israel. Ele foi lá, vão fazer igual os filisteus fizeram. Só que haviam leis, regras para se transportar à presença de Deus. Existem leis, regras, ensinamentos de Deus para nós fazermos as coisas acontecerem. Vamos para o segundo erro que Davi praticou? O segundo erro é que ele tinha pressa. Davi queria chegar logo, com pressa para realizar os sonhos dele. E ele acabou abandonando a presença de Deus. Muitos estão preocupados com o dia de amanhã, estão tão apressados, tão cheios de coisas desse mundo, e às vezes na pressa a gente acaba fazendo as coisas erradas. Olha que interessante. Vamos voltar lá para 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Versículo 13. 2 Samuel capítulo 6, versículo 13. A primeira vez Davi foi com a pressa danada. Já tem um ditado que diz que tem pressa come cru, né? Acharam aí? Agora olha da segunda vez, ó. E sucedeu o quê? Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado o quê? 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Está vendo? Olha que interessante. Irmão, agora que eu vou pegar você. Olha aqui para mim. Levanta a cabeça. Olha que você vai ter coragem de olhar para mim. Estou vendo que você está corajoso hoje. Você sabe quanto tempo, quantos quilômetros era da casa de Obed-Edom até Jerusalém? Eram 25 quilômetros. A Bíblia diz que a cada 6 passos, o que eles faziam? Sacrificavam um animal. Acabou a pressa, né? Aí, eu fui pesquisar. Se eram 25 quilômetros, a cada 6 passos, eles sacrificavam o animal, então eles demoraram mais ou menos 6 meses para chegar. Sacrificaram aí mais de 8.000 animais. Cada 6 passos. Eles faziam um sacrifício a Deus.
Não tenha pressa. Vai buscando a Deus. Deus não quer sacrifício de animal hoje. Deus quer que você sacrifique a tua vontade, os seus desejos para agradá-lo. Você quer atrair a presença de Deus? Sacrifica a tua vontade. Quem já acordou com vontade de não vir na igreja? Seja sincero. Seja sincero. Vou perguntar de novo, que está cheio de mentiroso aqui. Jesus perdoa os mentirosos. Quem já acordou com vontade de não vir na igreja? Aumentou agora, ô Jesus. Se eu perguntar de novo, vai aumentar. Mas vou falar agora. Por que eu estou perguntando isso? Preste atenção. Mesmo não tendo a vontade, sabe o que você faz? Você se levanta. Você sacrifica. Porque você tem vontade de ficar em casa. Você tem vontade muitas vezes, vou dormir um pouquinho até mais tarde. Ficar um pouquinho mais. Você sacrifica a vontade da carne. E a nossa vida é assim, irmão. Todo dia a gente tem que estar sacrificando alguma coisa para Deus. Todo dia. Tem dia que você tem vontade de dar um tapa na cara de um idiota desse aí no trânsito que faz besteira com você, não é? Mas você sacrifica a tua vontade. Cada passo eu tenho que sacrificar a minha vontade. Se eu quiser trazer a presença de Deus, eu tenho que sacrificar a minha vontade. Vai dizer que você nunca teve vontade de sentar a mão na cara de alguém. Quem é que já teve vontade de fazer isso? Agora está começando a aumentar. Está começando a aumentar. Mas se você quer trazer a presença de Deus para você, você tem que sacrificar a tua vontade. Você tem que dizer, não, Deus, eu perdoo esse desavisado aí, em nome de Jesus. Porque senão você não atrai a presença de Deus. Deus não quer sacrifício de animais hoje. Deus quer sacrifício de vontade. Sacrifício de vontade. Às vezes você não tem vontade, a sua vontade é não orar, porque não está com vontade de orar. Mas você sacrifica, mas mesmo assim você ora. Deus quer sacrifício de vontade. Quando eu aprendo a sacrificar a minha vontade para agradar a Deus, então eu chego ao objetivo que é atrair a sua presença para a minha vida. Mestre Camilo não tinha vontade de vir. A minha vontade não era vir aqui hoje, não. Ainda mais o senhor, do jeito que o senhor é chato. Mas você sacrificou a tua vontade de vir, quer ver? Valeu a pena? Está valendo a pena. Que busca tão gostosa que a gente fez aqui no início dessa reunião. Que busca tão maravilhosa, cheio, só não buscou a Deus aquele que não quis. Então vale a pena sacrificar. Ele a cada 6 passos sacrificava o animal. A gente, a cada dia, a cada momento, a gente tem que estar sacrificando nossa vontade. E aí vai, você que diz eu tenho vontade de morrer. Sacrifica a tua vontade e coloca no seu coração, não morrerei, mas viverei. E eu ainda vou contar os milagres que Deus fez na minha vida, como disse Davi. Mas se essas palmas forem para louvar a Deus, tem que ser mais forte. Então Davi teve pressa, aquela pressa, nós vamos pegar aqui, que vamos levar, que não sei o quê. Aí deu no que deu. Uzá morreu. Morreu, ó. Deus abriu brecha nele. Agora, da segunda vez ele vai lá. Temente a Deus, vamos fazer do jeito certo agora. Cada 6 passos. 25 quilômetros, hein? Da casa de Obed-edom até Jerusalém. 25 quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrificou o animal.
A vida é assim, gente. Aí, obreiros, vocês querem fazer a obra de Deus sem sacrificar a vontade de vocês? Não tem jeito não, viu? Aí, pessoal do coral, mesma coisa para vocês. Professores de escolinha, voluntários que fazem a obra de Deus, pessoal do louvor, todo mundo. Você quer fazer a vontade de Deus sem sacrificar a sua? Não tem jeito. Não tem jeito. Ah, eu estou com vontade de sair de obreira. Ah, eu estou com vontade de dar um tempo. Sacrifica a tua vontade. Sacrifica. Você quer servir a Deus, mas não quer sacrificar a tua vontade. E aí, como é que faz? Você acha que tem jeito assim, desse jeito assim? Fazendo assim? Sim ou não? Agora, Davi, ele não se preocupava mais com nada, a não ser em levar a presença de Deus de volta. Ele não estava preocupado com o tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrificava. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrificava. Cada 6 passos daqueles que carregavam a arca era o sacrifício. Não se engane, na vida é assim. Quem não sacrifica não serve a Deus de verdade. Não atrai a presença de Deus. Mas o sacrifício que eu estou dizendo aqui é da sua vontade. O apóstolo Paulo fala para oferecermos sacrifícios de louvor. O que é sacrifício de louvor? Às vezes você está ali, teu corpo está até doendo, mas mesmo assim você está lá louvando, adorando, você está fazendo um sacrifício. Acabou o louvor, a dor some. Você está dando sacrifício de louvor para Deus. É o que Paulo fez quando ele estava lá amarrado nos troncos, corpo todo machucado, que foi açoitado com varas. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O que é isso? Sacrifício de louvor. Eles estavam com vontade de cantar aquela hora, não estava? Estava nada, irmão. Eles tinham vontade de não cantar, estavam com dor no corpo, mas sacrificaram a vontade deles, deram o sacrifício de louvor. Não tenha pressa, sacrifica a tua vontade. Sacrifica a tua vontade que você vai chegar longe. Você não vai parar no meio da caminhada, você vai chegar no seu objetivo, em nome de Jesus. Pode ser até mais devagar, mas você vai chegar. Porque o que importa não é a velocidade. Porque tem uns que começam, aí quando vai chegando, param e voltam. Agora uns vão passo a passo, sacrificando a sua vontade. Aí quando ele olha, o outro está voltando e ele está indo. Vem cá, ministro. Mas se for nessa velocidade aí, mancha, chega. Fica aqui. Não, vira para lá. Aqui. Aí eu estou indo. Volta, você vai para lá, eu vou para cá. Ele cansou, desistiu então enquanto eu estou indo. Falou, fulano, você não era aquele que ia na igreja? Você me trouxe para Jesus, o que você está fazendo aí? Vamos lá comigo. Falei, não, esse negócio não dá certo. Não, e você está indo. Você não foi na pressa dele. Ele foi com tanta pressa. Se frustrou por causa da pressa. Não sacrificou a vontade dele, que você encontrou ele no meio do caminho voltando.
E às vezes, muitas vezes, até aquele que te trouxe para a igreja, para Jesus. No meio do caminho você encontra. Você está caminhando para Jerusalém. Você está caminhando no rumo certo. Aí você encontra ele voltando. Aí o Tiago está voltando. Diga, Deus me livre. Deus me livre. Mas eu fiz essa ilustração para você entender. Então você vai a cada passo. Cada passo, cada passo. É assim que tem que ser. Eu já vou encerrar, vou falar para o terceiro erro agora. Teria mensagem aqui para pregar mais 1 hora. Mas vou me conter hoje. O terceiro erro que ele cometeu é que ele levou a arca num carro, pois ele buscava o que era mais fácil. Era mais fácil carregar num carro ou no ombro? No ombro dos sacerdotes. Tem gente buscando o que é mais fácil, né? Não quer percorrer o caminho correto. Ele quer o que é mais fácil. Está na estrada. Ô, rapaz, esse atalho aqui vai fazer eu chegar mais rápido. Só que o atalho é cheio de buraco na estrada. Aí, puf, estoura o pneu. Aí você tem que tirar o pneu, trocar. Né? Vai ver se tem step. Se você não se preocupa com step, pode estar murcho. E aí você fica lá, torcendo para alguém passar, para poder te ajudar, te acudir, te socorrer. A vida é assim. Não busque o que é mais fácil, busque a vontade de Deus. Busque a vontade de Deus. Não busque o que é mais fácil, não. E aqui tem uma observação que eu quero fazer. Agora eles carregavam a arca nos ombros. Vamos lá, 1 Crônicas 15, 13. Primeiro Crônicas 15, 13. Primeiro Crônicas 15, 13. Oh, glória a Deus. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo as suas... Está vendo? O Senhor fez rotura em um de nós, ou seja, no usar. Por quê? Porque não buscaram a arca segundo a ordenança divina. Olha o versículo 14. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Olha só o que ele diz no versículo 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca do Senhor, do Senhor Deus, aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Então havia uma ordenança divina, dada por quem? Por Moisés, que a arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas. Eles seguravam nas suas varas e carregavam nos ombros. Aí eu quero pedir para você olhar aqui para mim mais uma vez, se você tem coragem. Você está corajoso hoje, meus parabéns. Você vai longe. Irmão, eu aprendo que carregar a arca nos ombros é você sentir o peso da responsabilidade de ser um homem e uma mulher de Deus. Eu preciso sentir o peso da responsabilidade. E quando Satanás fizer a proposta para eu pecar, eu senti o peso da responsabilidade da presença de Deus que eu carrego, dizer, eu não vou pecar. Eu não vou. Eu não vou trair o meu Deus. Eu não vou fazer aquilo que não presta. Eu vou agradar, eu vou servir o meu Senhor,
o Deus da minha força, o Deus da minha salvação. Carregar no ombros representa que eles tinham que sentir o peso da responsabilidade. Imagina eles carregando ali. Nós estamos levando a presença de Deus. Nós não podemos errar aqui. Nós temos que ter uma vida santa. Eles se consagraram antes. Nós não podemos tropeçar. Porque eles estavam carregando o quê? A presença de Deus. Nós precisamos sentir a responsabilidade. Tem muita gente irresponsável por aí, querendo viver de qualquer jeito. Agora eles carregavam nos ombros. Às vezes nós precisamos fazer um esforço, irmão. Nos consagrar. Sentir o peso da responsabilidade que é ser uma pessoa que carrega a presença de Deus com ele, consigo. Porque senão, nós vamos nos tornar escândalo para a obra de Deus. E a Bíblia diz que é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. E a gente tem que ter responsabilidade com quem a gente anda, com quem a gente faz amizade, o que nós falamos. Quem sente o peso da responsabilidade de ser de Deus, de carregar a presença de Deus, vai sempre olhar isso. Irmão, imagine aqueles que carregavam a arca, a responsabilidade que eles sentiam, irmão, naquele momento. Os levitas, os homens de Deus, que se consagraram, sacerdotes. Com certeza eles saíram orando, eu não posso tropeçar. Irmão, eu não posso tropeçar. Eu não posso pecar. Eu não posso me distrair. Imagine que carregando a arca, eles podiam se distrair, talvez passando em alguns lugares e se distraindo. Às vezes acontece, a gente se distrai, a gente vai se distraindo com tantas coisas, e a gente perde essa responsabilidade que é carregar a presença de Deus na nossa vida. E essas distrações muitas vezes faz a gente tropeçar e perder a presença de Deus. São as distrações. Eu vou parar por aqui, mas vamos recapitular os 3 erros que Davi cometeu. Primeiro, seguiu o exemplo dos filisteus do mundo. Queria fazer do mesmo jeito que os filisteus fizeram, deu errado. Você quer fazer do mesmo jeito que o mundo faz? Vai dar errado. Não vai dar certo, não. Segundo, pressa. Você tem pressa. Preocupação faz você ter pressa. Ele não. Depois ele fez certo. Cada 6 passos, sacrificava. A vida é assim. A gente tem que caminhar na toada do Espírito Santo. E cada dia, cada instante, cada passo que a gente dá, sacrificar a nossa vontade. Para ter a presença de Deus. Terceiro erro. Ele queria fazer o que era mais fácil. Não o que era correto. Ele precisava, aqueles que carregavam a arca precisavam sentir a responsabilidade, o que é carregar a presença de Deus. Está buscando o que é mais fácil, é? Você vai cruzar na caminhada com muita gente que buscou o que é mais fácil. Mas eles vão estar vindo no sentido contrário, voltando. E você vai estar na sua toada do Espírito Santo. Cada dia, cada passo, sacrificando a sua vontade. Vai ter gente voltando. Fulano, não volta não, vamos comigo. Foi você que me trouxe para Jesus.
Foi você que me fez conhecer o Evangelho. Você levou para a igreja, eu ouvi a palavra, eu aceitei Jesus. Falou, não adianta. Não, eu falei, então, eu tô indo. Alguns ainda vão conseguir pegar na mão aqui e levar junto. Outros nem sempre. Porque quem não quer sacrificar a sua vontade, volta. Quantos que você já viu voltando? Você passou perto daquela pessoa que te levou para a igreja, está lá bebendo, fumando. Fulano, vamos para a igreja. Não quer saber disso aí. Não. Mas foi você que me levou. Eu aceitei Jesus através da tua vida. Pois é, mas para mim não dá mais não. Meu irmão. Que Deus tenha misericórdia da igreja dele. Que Deus possa mudar a nossa história.